E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão bem grave e bem urgente para o MEI, que é, quando está chegando o final do ano, fazer a projeção do seu faturamento para saber se você vai ser desenquadrado em janeiro ou não, tá? Então vamos direto aqui para os nossos slides. Estamos em um período do ano em que todo MEI deve se preocupar com o seu faturamento para projetar e planejar o futuro. Nós temos dois casos diferentes. Um é sobre quem já é MEI desde janeiro e outro para quem criou o seu MEI de fevereiro em diante. E nós vamos falar de forma separada dos dois. Inclusive, vão ser duas aulas diferentes para não ficar muito grande essa aula aqui. Então, essa aula vai se dividir em duas, tá? Mas antes de continuar, eu quero já pedir para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, para você curtir. E também, se você ainda não é inscrito no canal da DPComp, que você se inscreva agora. Por quê? Porque a gente faz esse tipo de vídeo toda hora, praticamente todos os dias. E se você estiver inscrito no nosso canal e ativar o sininho das notificações, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. E se acontecer alguma coisa importante na legislação, no governo, alguma coisa, a gente no dia seguinte faz o vídeo avisando vocês, tá bom? Além disso, vocês também podem nos curtir e nos seguir nas demais redes sociais. É só digitar DPComp em qualquer rede social que você vai achar a gente, tá bom? Então vamos lá. Para quem já é MEI desde janeiro, o limite é de 81 mil, então fica fácil, né? Há uma diferença, o limite é de 81 mil para os 12 meses completos. Quem tem menos de 12 meses em 2024 de MEI, né, de janeiro a dezembro, o cálculo é diferente e a gente vai falar na segunda aula. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar só de quem já era MEI em janeiro ou abriu seu MEI em janeiro e vai ficar com o MEI aberto até dezembro, tá bom? Então, você precisa calcular o quanto faturou até agora e projetar como vai ser até dezembro e descobrir uma dessas três coisas. Então, veja, eu estou gravando esse vídeo em outubro, né? Tem novembro e dezembro. Então, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas você tem que calcular tudo que você faturou de janeiro até agora, imaginar o que você vai faturar até dia 31 de dezembro e aí fazer essas contas que eu vou fazer junto com vocês agora. Então, se você chega à conclusão que você vai ficar até 81 mil reais, é o primeiro caso. Você não vai ultrapassar o limite, a vida continua normal, tá bom? Agora, se você faz o cálculo e você vai ultrapassar os 81 mil, mas vai ficar dentro do limite dos 20%, que é 97.200, a gente vai ver agora, ó. Você vai ultrapassar o limite, mas vai ficar abaixo dos 97.200. Desenquadra, passa a ser ME a partir de janeiro de 2025 e paga um DAS da diferença em fevereiro. Esse DAS devia estar em letra maiúscula. Então vamos lá. Se você ultrapassar os 81 mil até dezembro, o que vai acontecer com você? Você vai deixar de ser MEI. A partir de janeiro de 2025, você vai ser uma microempresa do Simples Nacional. Então muda praticamente tudo. A primeira providência que você tem que fazer quando você percebe que você vai ser desenquadrado é procurar uma contabilidade. Você precisa contratar um contador, porque a partir de janeiro você não é mais MEI, você é uma microempresa. Isso é um fato para se comemorar. Afinal de contas, você ultrapassou o limite. Então você não é mais MEI. Você já é uma microempresa. O que você precisa fazer é continuar fazendo tudo o que você tem feito de certo até agora para continuar crescendo, tá? Mas passou dos 81 mil e não passou dos 97.200, é isso que vai acontecer. De janeiro em diante, você passa a ser microempresa e em fevereiro o seu contador vai calcular um DAS especial para você pagar o imposto da diferença entre os 81 mil e o valor que você ultrapassou do limite, tá? Essa diferença normalmente é 6%. Então vamos supor que você passou 10 mil reais de diferença no ano, você vai pagar 600 reais nesse DAS de fevereiro, tá? Agora, a terceira hipótese.
hipótese, a terceira hipótese. Você vai ultrapassar o limite e vai ficar acima dos 97.200. Desenquadra retroativamente. O que significa isso? Significa que para o governo você nunca foi MEI em 2024. Então, para o governo, quando você no ano de faturamento ultrapassa 97.200, para o governo é como se você fosse microempresa desde janeiro. Isso significa que você deveria pagar os impostos como microempresa desde janeiro. Eu vou continuar usando esse exemplo dos 6% aqui, porque normalmente é isso que acontece quando você vira microempresa. Você deixa de pagar aquele DAS fixo do MEI e passa a pagar um DAS que é 6% sobre o seu faturamento bruto. Então, se você ultrapassou esses R$ 97.200, você, além de ser desenquadrado e de janeiro em diante precisar trabalhar junto a um contador porque você passou a ser microempresa, você tem que imediatamente procurar um contador agora e mostrar para ele que você vai ultrapassar os 97.200, que é para ele te ajudar, tá bom? Porque você vai ter um DAS grande para pagar no começo do ano que vem, tá bom? Agora é o começo da segunda aula, então eu vou pedir para vocês que não entenderam alguma coisa ou que tem qualquer outro tipo de dúvida, para vocês comentarem aqui e caso você comente algum assunto específico, eu vou gravar um vídeo só para você, especificamente para você, tá bom? E não se esqueça, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.